Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais, temporada 2025. E eu tenho a honra de receber esse querido Altemar Dutra Júnior, da nossa cidade de Atibaia. Seja muito bem-vindo. Alegria é minha, com prazer, viu? Ó, eu falei pra ele que eu estou parcialmente feliz, parcialmente, embora honrada, porque a minha intenção era entrevistar o Altemar com a Thaís juntos. É verdade. Que eles completam 40 anos de casado. 40 anos juntos. Juntos, 33 de casados. É. E Thaís, não deu pra você estar aqui, mas eu mando um super beijo pra você, querida. E eu sei que é pelo um bom motivo. Que a filha casa agora, daqui uns 2 meses. Casa em maio. Que bonitinha, Isabela. Isabela, a primeira. Nome da minha filha. Isabela. Altemar, seja... Alegria, obrigado. Ai, seja muito bem-vindo. É uma honra enorme pra gente ter você aqui. Eu fiz questão de fazer esse convite pra você. Você é um marco em Atibaia, na nossa cidade. Obrigado. E eu queria falar um pouquinho, a gente vai falar aqui um pouquinho de família, a gente vai falar de fé, a gente vai falar de carreira. Não vou falar muito do seu pai, porque o seu pai já teve o tempo dele. E eu sei que você traz muita referência do seu pai, mas você tem a sua história. Eu chamei você aqui, eu quero honrar a sua vida, a sua carreira. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero começar a falar de família. Eu queria que você contasse pra gente. Você estava falando pra mim há pouco. Você conheceu a Thaís, vocês eram muito jovens. Vocês tinham 16 anos. 16 anos. Como que foi esse começo? Na realidade, nós nos conhecemos com 14 para 15 e a gente ficou amigo. Né? Eu comecei aquela coisa de namorico de adolescente. Eu namorei uma amiga dela primeiro. E é uma pessoa muito querida até hoje, nossa. E depois passou algum tempo e eu tive que viajar, né? Parei a escola, tive que ir para os Estados Unidos, foi uma época justamente do falecimento do meu pai, né? Um pouco depois. E quando eu voltei já querendo namorar com a Thaís. Olha, e a gente começou a namorar, surgiu assim, a gente era muito amigo, nós éramos muito amigos, né? Mas aconteceu e começamos a namorar, então nós estamos juntos desde os 16 anos. A gente estudava no Mackenzie, desde o pré. Eu só não fiz faculdade do Mackenzie porque não tinha o que eu queria. Ela também acabou fazendo FAAP porque não tinha o que ela queria no Mackenzie. Mas a gente, quando começou a namorar, que os amigos, né, em comum começaram a perceber que a gente estava namorando, um amigo levou uma foto de nós dois, com uns 5 anos de idade, mais ou menos, numa pré-escola. Assim. A gente não se conhecia, não conhecia a Thaís. Olha! A gente conheceu numa festa de um amigo também em comum, né, aniversário, com 14 para 15 anos. E só que ela está sentada numa arquibancada, imagina uma criança, aquela quantidade de crianças, gente pra caramba, ela sentadinha assim na arquibancada e eu atrás dela, assim, o rosto aqui atrás dela, numa arquibancada com 100 crianças, né? Então, isso pra gente foi uma foto muito querida. Aí que nós fomos ver, a mãe dela também tinha, minha mãe também tinha essa foto, que era uma foto de infância, assim, aquelas fotos que tiram, né? Lembrei até daquelas, lembra de umas fotinhas de família que tinham, era um negocinho pequenininho assim, não, que você olhava no... eu lembro, que tinha circo. Botavam tinha uma fotinha que botava em chaveiros, esse tipo de fotos, assim, uma fotinha pequenininha que tirava de escola, né? Olha, eu lembro que tinha um certificado assim de pré-escola, tudo ficava toda a turma. Moldurado. Aí faz tempo isso, gente. Entregamos a idade agora aqui. E agora, dia 23 de janeiro, nós completamos 33 anos de casado. E dia 19 de abril, 40 de relacionamento. Olha que lindos. Pessoal namorado de 19 eu queria muito. Depois a gente vai marcar uma segunda, viu? Com a Thaís. Não, e ela veio. Ela ficou super triste porque ela tinha esse compromisso com a minha filha por conta do casamento. Mas ela virá com alegria. E Deus, né, me deu essas bênçãos. Assim, 3 mulheres na sua vida. Não é fácil. Não é fácil. Meu pai se foi, minha mãe ficou viúva. Eu tenho uma irmã de sangue e uma de criação. Então, imagina, minha mãe, 2 irmãs. Mulheres. 6 mulheres na sua vida. Não é mole. Olha só. Mas é maravilhoso, né? E aí a Isabela que vai casar agora e a Veridiana é a caçulinha. Tá lá em São Paulo. Tá em São Paulo. E me fala uma coisa, você tá preparado para levar uma filha para o altar? Como que tá o coração? Olha, tô por conta do meu genro, que é um menino maravilhoso, uma família sensacional.
Mas eu sou sentimental demais também, eu muito emotivo. E vou cantar no casamento. Não sei como é que vai ser. Não sei. Será que essa voz sai, gente? Vou... Eu vou querer ver eu vou esse cantar vídeo só com a voz do coração. Porque a voz da garganta, minhas pregas vocais vão estar exprimidas. Que emoção. Vamos ver. Eu já pensei em tudo. Vou tomar calmante, não vou tomar. Vou fazer isso. O que eu faço? Não faço. Mas é legal. Deixa a emoção aflorar. Nós casamos o Pedro vai fazer 2 anos agora, né? Meu Deus, na hora que a gente entra com eles... Ai, meu pai, parece que o coração vai sair pela boca. É mole. E nosso netinho acabou de nascer, Olha né? aí. Marcelo Vitor. Que beleza. Tá com 3 meses. Parabéns. Nasceu no dia do aniversário do avô dele. Eita, avô deve estar todo bobão. Alexandre, dia 6 de dezembro. Deve estar todo bobão. Verdade. E eu queria que você falasse, Altemar, o nosso podcast, ele sempre tem um intuito, eu estava falando para você, Sim. eu gosto das histórias, das famílias, a questão da fé em Deus, a questão das dificuldades, dos momentos bons e ruins, porque o Altemar dando show, todo mundo já conhece, a pessoa entra no YouTube, te assiste. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, você estava me falando há pouco do seu sogro. Sim. Como que ele chama seu sogro? Antônio Arli. Olá, seu Antônio. Ele falou Arli. para mim que ele ia falar do senhor, ele ia chorar aqui. Não, mas como sempre, que é essa relação? Sempre que eu falo dele, eu me emociono, porque ele é meu segundo pai. Assim, eu aprendi muita coisa com meu sogro. E quando ele mudou para cá, ele é aquele sonho do paulistano. Né? Eu vou me aposentar em São Paulo. Ele é um paulistanão, bem paulistano, que jogava. Bem moca. Não, mais para Pinheiros. Pinheiros. Ele jogava bola onde o campo hoje é o Eldorado, era aqueles campos sim. de várzea, e nadava no Rio Pinheiros. Olha depois. só, Sabe, essas coisas. São Paulo, ele está com 87 anos. Olha que bonitinho. E foi muito difícil. O ano passado ele passou muito mal, teve uma pneumonia, foi muito difícil. E ele achou que ia empacotar nós também. Foi um momento... Eu falo igual minha mãe, já bateu lá em cima e já voltou um monte de vez. Não foi fácil, não. Mas ele me influenciou muito, assim, a vida toda. Inclusive, vindo para Atibaia. Ele se aposentou e veio morar na chácara, como muitos, né, sempre fizeram aqui em Atibaia. Só que a Thaís era filha única. E a Isabela já tinha acabado de nascer, filha única, neta única deles. E aí eles começaram, o Alter já tá, sabe, o horário dele é diferente, ele não tem a mesma rotina. Ela ficava muito sozinha, exatamente, às vezes, com a bebezinha. Então, vem para Atibaia, experimenta. Eu já vinha para Atibaia para passar final de semana, férias e tal. E vamos arriscar? Vamos alugar uma casinha aqui na Atibaia Jardim. E a gente veio. E aí tá esse amor. Eu acho tão rico. Aconteceu. Eu valorizo tanto essa relação, assim, quando os filhos casam. E é muito importante para a família essa relação com os pais. Que nem Com você certeza. pega a Thaís, filha única. Com certeza. Entendeu? Então, assim, essa referência que eles foram para você, seu sogro, sua sogra também, Sim, provavelmente, né? Seu Antônio, um beijo pro senhor. Muita saúde aí, viu? Tunico. O senhor vai longe ainda. Eu sempre falo pra minha mãe, você vai longe que a gente precisa de vocês aqui. E com esse lance dele ter ficado doente, ele falou, vou morrer. Calma, não vai morrer não, calma. E ele realmente entrou naquela que ia morrer. Falei, cara, você tem que assistir sua neta casar. Vai casar, neta, seu e depois Antônio. pegar o Olha seu que bisneto emoção. no colo. Ai, Calma, que que você delícia. tem a avó Lili, que ele é alemão, assim, a mãe dele era alemã, Olha. né? E ela morreu com 96. Ih, vão longe ainda. Eu falei, calma, você vai durar mais que a avó Lili. Não, Amém. Então, aí, graças a Deus, pum, ele é muito forte. Ai, A cabeça dele é muito jovem. Isso é muito bom. Sabe, é um cara que eu vejo ele no WhatsApp, no Instagram, sabe, é legal, ele se adapta. Se atualizou. Se atualizou. Ficou parado no tempo. Isso é A muito cabeça legal. E dele se socializa. jovem, O importante é total. se socializar, né, Altemar? Totalmente. Que É legal. um cara diferenciado, eu sou fã do meu. Vocês estão vivendo um 2025 assim muito ímpar, né? Uma filha casando. É muito bom quando a gente chega nessa fase. Independente, eu imagino que você deva ter tido uma vida maluca, assim, essa correria de uma semana numa cidade, outra Sim. semana em outra. Muitas vezes você deve ter ido para fora, tudo. Mas chegar nessa fase da vida que os filhos começam a casar. E eu falo assim, a alegria que dá no coração da gente saber que eles estão bem criados. E eu falo assim, o papel da Thaís
nessa criação das meninas? Como que foi esse processo, assim, de você? Porque você é muito família, né, Altemar? É muito nítido, independente do pequeno contato que a gente tem com você, que vocês têm um casamento sólido. E eu acho importante você falar para as pessoas de hoje em dia, porque os casamentos eles estão se tornando assim, qualquer crise que as pessoas têm hoje, banalidade assim. Acha que vai sair desse relacionamento e para outro como se não fossem viver problemas. Fala um pouco da sua história da Thaís no decorrer dessas décadas, são quase 4 décadas, com né? Com certeza, e não é fácil, isso que ninguém está falando que é mamão com açúcar, não, muito pelo contrário. Agora o amor, né, aquilo que você... A minha empresa, vamos dizer assim, eu pode ser tentar ser simples, foi o meu sonho. Aquele cara, pô, eu quero ter um carro, eu quero construir, eu quero ter uma fábrica, quando eu casar, meu sonho de vida era casar com a Thaís, que era a mulher da minha vida, constituir uma família. Esse era o meu objetivo. Então, eu nunca ia deixar essa minha empresa falir. De jeito nenhum, não existe fim, assim, sabe? Foi o seu sonho principal na minha vida. Era muito sólido isso. Exatamente, desde cedo. Minha ideia. Quando eu vi, eu falei, essa mulher que eu quero e é isso, eu quero construir uma família com ela. E ela foi realmente, e é a pessoa que se não tivesse ela do meu lado, não sei o que ia ser o Altemar, porque realmente é uma vida diferente a vida que a gente leva, uma vida inconstante no seu dia a dia, de momentos difíceis de dinheiro, momentos difíceis de falta de show. A vida artística eu aprendi na minha casa, meu pai, minha mãe, meus tios, que sempre viveram da música. Eu fui criado pela música, né? Todo mundo viveu da música, todo mundo trabalhava com a música. E eu sempre vi isso no exemplo da minha família. E meu pai e minha mãe sempre souberam administrar isso. E de forma inconsciente passaram isso para mim. Que a carreira de um artista, mesmo o nome, teve o auge do meu pai, pô, realmente é o cara, tem um momento difícil, né? É inconstante, não tem um sucesso linear o tempo todo, bomba, não existe isso por a vida toda, né? Grande Jair Rodrigues falava isso também, era um cara que, eu acho que por eu ter perdido meu pai, ele tinha os filhos que também trabalhavam com a música, era muito amigo da família, a mulher dele, a esposa, a Claudine, com a minha mãe. Quando ele me encontrava, ele dava sempre um conselho, ele falava alguma coisa, ele falava isso, cara, você tem que estar sempre com a cabeça no lugar, porque ela faz assim. Aí você acerta um sucesso, beleza, bum, acerta uma música, mas vai ter a queda, outras coisas acontecendo, mas sua carreira continua com a credibilidade. É isso que você tem que procurar, né? Não se deslumbrou. Exatamente. Você conseguiu. Você vai fazer 30 anos de carreira agora. Isso. Você está falando para mim que você conseguiu muito jovem, desde cedo, como você teve muito sólido, que família era o seu objetivo principal, independente dos booms da carreira, isso não te deslumbrou. E para tudo, para a vida, lógico, é minha profissão, mas qualquer momento que quando qualquer problema, eu sei que a Thaís vai estar do meu lado, né? E que a gente tem uma família linda, 2 filhas maravilhosas, e com esses conceitos e valores que já não existem mais, infelizmente, que a gente conseguiu passar para as nossas filhas, eu tenho um genro maravilhoso, porque ela soube ter os mesmos valores que nós passamos para ela. E a família dele também é maravilhosa, então, sabe, eu fico muito feliz, me sinto extremamente privilegiado, abençoado com tudo esse momento que a gente está vivendo. É fácil, não é? Ela está do meu lado para qualquer pancada, né? Mas fazer 30 anos de carreira trabalhando com música, eu falo música, não que as coisas que acontecem no meio musical, que muitas vezes não são músicas, né? Essas coisas que tem por aí, isso eu me revolto, assim, com a qualidade, não com o que acontece, Cris, porque eu acho que o que acontece sempre existiu, sempre vai existir. Coisa comercial e tal, pá. Mas a música tem um poder gigante. E a pessoa destrói aquele poder que ela tem para fazer dinheiro. E eu trabalho, lógico, eu vivo disso como consequência. O dinheiro é a consequência daquilo que eu faço, que o dom que Deus me deu. Pensa assim, combinamos de não falar do meu pai e da minha mãe, mas ele pegou Marta Mendonça, que saiu de Uberaba, pobre, de maré, foi para São Paulo para ser cantora. Pegou meu pai de Aimorés, não foi fácil, o cara saiu de Aimorés, levou ele para o Rio e minha mãe para São Paulo. Eles encontraram, tiveram minha irmã e teve o Altemar Dutra Júnior. Meu pai, eles trocou o mesmo nome, não sei se ele queria que eu fosse cantor ou não, sempre se incentivou, mas não é isso. Porque eu vejo muitos filhos, eu torço por todos os filhos,
mas filho que não tem essência nenhuma, que quer ir só na aba. É verdade. E Deus me deu um material vocal. Um material... Dom de Deus. Ele me deu isso. Então, poxa vida, se eu trabalho com o que eu amo, se eu trabalho ganho o meu sustento com o dom que Deus me deu, constituo uma família e sustento a minha família com isso, por que eu posso reclamar? Eu creio assim, onde está o talento, está o sucesso. Exato. A gente tem que aprender a identificar aquilo que Deus deu. Então falou, Alexandre consertar a máquina. Pra O cada meu é um. lidar com pessoas. Exatamente. Não adianta eu querer fazer outra coisa, não adianta o Alexandre querer fazer um podcast. Exato. Então é importante quando as pessoas, quando elas identificam, e você tem uma coisa assim muito peculiar, porque o teu pai foi ele explodiu. Foi um 20 anos de carreira, ele tinha acabado de completar 20 anos de carreira. Eu fui estudar um pouquinho a história da sua família hoje e logo em seguida ele faleceu. E até que ponto que isso foi um facilitador ou isso dificultou a sua... Porque as pessoas viram e falam assim, vem com sobrenome sempre. Altemar Dutra. Nem sempre isso é um agente facilitador. Muitas vezes eu creio que isso é... Muito preconceito. Comparações. Você é uma outra pessoa. E como que foi lidar com isso? Você era muito jovem e preconceito, também. Fala filho de peixe, sabe que canta mesmo? Você é filho do cara, quem ajuda a fama. Você tem que saber utilizar o positivo. Meu pai batalhou, deixou um legado que eu tenho, é meu. Sou filho do cara, é herança. Eu tenho que saber utilizar. Agora, manter esta porta aberta só cabe à minha pessoa. 30 anos de carreira, Caramba, porque faz bem, né? Mas fechando o que estava querendo dizer, é que o meu sustento, o meu dinheiro, o meu intuito profissional vem como consequência daquilo que eu faço com amor. Eu ganho meu dinheiro, lógico, vivo disso e preciso do dinheiro, porque eu não faço outra coisa, eu vivo da música. Aquela velha história que pergunta para todos os músicos, você canta ou toca? E você trabalha com o quê? Poxa. Cara, não, eu sou um músico profissional, como muitos, né? No mundo, graças a Deus. Não, mas você ainda escuta esse tipo de absurdo? Não, eu não. Lá Mas atrás. Sim, eu escuto, não. Mas a gente vê os amigos, os parceiros e eu me... Você tá falando para quem tá começando hoje em dia. Sou solidário com a música, é uma profissão. Vamos estudar e vamos trabalhar com ela, legal. Porque as pessoas não valorizam. Também tenho vários amigos, eu quero essa semana voltar ir à Ordem dos Músicos de São Paulo, que fazia tempo que eu não ia. Tem um grande amigo que eles estão fazendo um trabalho muito legal, que é para ter mais rigor nisso. Porque, poxa, cantar faz bem, qualquer um pode cantar, mas viver, assim, ter aquele momento, viver um momento de profissional, o cara tem que ser profissional. E aí, muitas vezes, o cara não vive disso e... Eu não vou falar, me interpretem bem, né? Porque eu tenho amigos músicos que se estudaram, mas com a música bancando os seus estudos. Porra, sou fã desses caras. São dois grandes músicos. Um é o Wilbert Fialli e o outro é o Sidraque Muniz. São músicos excelentes, mas que tocaram a vida inteira e com o trabalho deles eles conseguiram estudar, porque não tinham... Né? Agora, tem aquele cara que não teve coragem de ralar que nem a gente, de sofrer, de ter que vir alugar uma casinha pequenininha, a insegurança de viver na música. É uma insegurança, você não sabe, você não tem plano de saúde, você não tem 13º, você não tem nada. E não tem coragem de fazer isso, ele acha que canta ou que toca, aí ele vai ter uma profissão, tem uma profissão dele, e depois ele quer fazer graça. Eu acho que não pode ser profissional, ele não pode subir, não pode ganhar dinheiro com isso. E a ordem é um órgão que pode regularizar isso, regulamentar. Pode ser uma ilusão minha, mas músico meu já, em Belém, foi tirado do palco porque a ordem dele estava atrasada. Isso eu estou falando há uns 20 anos atrás. Tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem que ser... Princípios, ética, respeito, se eu quiser, peraí, você está com machucado aqui, eu não sou médico, mas deixa eu cortar você aqui para arrancar. Pô, eu não posso fazer isso. E a música faz bem, cantar faz bem, tu não pode cantar. Vai no toca, Paulão, vai no toca cantar, vai, ótimo. Vamos todo mundo cantar no karaokê, no videokê, beleza. Mas, pô... Para tudo que a gente vai fazer na vida, né? Profissional, vamos separar em qualquer segmento. O homem das crianças. Fazer com maturidade, com amor, seriedade, com dedicação. Profissionalismo. Respeitando as pessoas. Exatamente. Respeitando as pessoas. Eu acho muito importante isso. Foi muito bom você tocar num pouco de carreira agora. Altemar, você é a pessoa certa para eu fazer essa pergunta. São 3 décadas de música. O que melhorou, o que piorou? Olha, eu acompanhei mudanças.
Eu peguei... 30 dias não são 3 anos. Eu peguei um pouquinho, já não tinha, quando eu comecei, não tinha mais vinil no trabalho. Vinil era já mais só no CD. Colecionadores, né? Mas tem um amigo meu que lançou, inclusive, vinil, mas uma coisa assim mais específico para determinado nicho. Mas eu peguei o CD, pendrive, né? Foi vindo, né? E a qualidade do músico... Tecnológica. Isso é absurdo. Avançou absurdamente. Absurdo. Uma coisa que, por exemplo, o que nós estávamos falando antes, gravar era muito difícil. Para eu gravar meu primeiro CD, eu suei muito. Filho do Altemar Dutra, o pai famoso, com um trabalho legal, com um produtor legal, mas eu não conseguia gravar. Poxa. Era muito difícil. A gravadora, não, que eu já... Quando eu comecei, eu acreditava num trabalho já não comercial. Chegava, pô, você não quer cantar tal música? É mais radiofônico, vai tocar. Não, eu tenho uma responsabilidade. Perdão. A responsabilidade que eu tenho até hoje é fazer coisa de qualidade. Essa, e sincero, com amor. Beleza? Mas não vou cantar isso, cara. Eu não vou. E quando eu comecei, foi a mesma coisa. Aí essas gravadoras eu não conseguia gravar. Porque queriam talvez que eu cantasse uma coisa mais radiofônica, vamos usar esse termo. E eu não queria. Pela responsabilidade. Não queria, eu queria... E demorou. Você sempre soube o que você quis. Sempre. Agora, hoje, você grava em qualquer lugar, com qualidade. Verdade. Você consegue gravar, não que eu estou querendo dizer em qualquer lugar, denegrindo em qualquer lugar. Hoje a tecnologia proporciona você gravar mais fácil. Gravar hoje é mais fácil, né? Agora, com o passar do tempo, muitos fãs que eu poderia ter tocado quando eu comecei, eu não conseguia chegar nesses caras. Porque você dependia da mídia. Como eu nunca tinha tocado no rádio, não é um repertório radiofônico. Não, eu nunca tinha tocado rádio, algumas rádios específicas, mas tinha mais dificuldade. Eu contava, graças a Deus, eu nunca tive, nem sei o que é isso. Isso não existe no meio artístico, é um tal de jabá. Porque eu nunca paguei. Então, se fala, para mim não é a minha realidade. Eu sempre fui convidado. Que legal. Então, eu fui convidado em grandes programas. Na Hebe Camargo. Foi a maior madrinha que eu tive. Eu lembro. Hebe Camargo. Nossa, ela era muito fã sua. E era eu lembro de assistir. Um ícone, assim, né? E ela e a Lília Gonçalves, que foi as minhas duas madrinhas, né? Mas eu era uma vez na Hebe, você fica 2 anos sem aparecer, aí vai num Ratinho, mais um ano sem aparecer, aí você vai em programas legais, assim, de audiência, mas eu sempre comentei também com a Veridiana, uma vez eu falei para ela assim, Veridiana, você sabe quem é o Daniel? Ela falou, Daniel? Quem é o Daniel? Ela não sabia que era do João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel, ele teve uma época que só dava João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel, o João Paulo faleceu, o Daniel bombou, o Daniel fez novela na Globo, só dava Daniel. Aí eu brincava com os músicos, falava, um dia nós vamos ter uma agenda de Daniel, porque o cara trabalhava de segunda a segunda o ano inteiro. E a Veridiana, pai, o que você fala tanto assim da agenda de Daniel, que é o que eu brincava com ela? Eu falei, vou te falar quem é, um cara assim, sabe quem era? Não. Olha isso. Ela não sabia por quê. Ele deu uma pausa de mídia, resolveu parar um pouco, de estar em tamanha exposição, ficou, sei lá, 2, 3 anos. É o suficiente para a galera esquecer. Muda muito. Quem não é visto... E essa geração que está chegando é muito também, rápido. A garota que não é vista não é cobiçada, que não está na janela, mas é a realidade isso. Voltando. E a tecnologia hoje, o meu fã de... Vamos falar. 20 anos atrás continua te assistindo. Hoje, até um mais recente, mas quando proporcionou isso, de Gravatar, de Aimorés, onde ele consegue achar o Altemar. Coisa que era impossível há 20 anos. Não tinha essa... O acesso melhorou. Então, a tecnologia proporcionou, além dessa facilidade musical, de tecnologia de gravar, de tocar, o acesso do fã, do público, do seu nicho. Então, você consegue manter o seu público, ter um público fiel já nesse tempo todo. E isso mudou muito para mim. Você concorda comigo que é porque tem um padrão também? Lógico. Tem um nível de qualidade? Porque tá muito ruim hoje em dia, né, gente? Não, é complicado. Vamos falar assim, a gente tem escutado coisas assim, então eu falo assim, se a gente falar de 1, 2 décadas atrás, pra gente que é de geração, né? A gente tá 50 já... Eu falo assim, a gente quer ouvir as músicas do passado, porque o que você escuta de música hoje, não, lógico que a gente pode generalizar, mas eu falo assim, eu achei que denegriu muito a qualidade dos profissionais, as composições, não falam nada. Não quero te cortar, mas não é isso, quer dizer, mas não é. A qualidade existe, tem como a quantidade dessas pessoas que fazem essa música fuleira,
existe em total tamanho, igual proporção, gente que faz música boa, mas essas pessoas não chegam para como a gente quer. Eu consigo procurar e descobrir. Mas o que toca, o que é interessante, o que é engraçado, o que as pessoas querem, é a fuleiragem, é o cara falando da menina. Que não sei. Mas tem muito cara cantando pra caramba, muito músico tocando pra caramba, muita música boa, mas qual é o interesse? Entendi. Cara, é um emburrecimento musical. É verdade. Pô, ontem nós, com todo respeito ao profissional que ele é, mas a gente foi num aniversário e tocou o Parabéns a Você do cantor que é um Parabéns, esse é o teu aniversário. Sabe quem é que eu tô falando, né? Não. Então, melhor. Nem precisa falar. Nada contra ele. Ainda bem que eu não conheço. Mas cantor, pra mim, não é isso, mas é pra juventude. E acho engraçado. A galera abriu uma cerveja. Eu também tomo minha cerveja. Eu bebo também. Mas a galera quer abrir a cerveja. E eu vi o cara lá e tira sarro com uma música ruim. Agora, tem como ele, tem outros. Afinidade fazendo coisa boa. Tem muito músico bom, muito cantor bom, muita juventude fazendo música nova. Eu acho assim, ó, a gente tá num país que as pessoas elas são muito talentosas. Demais. Eu vejo, a gente às vezes assiste esses programas, né? The Voice, nem sei se ainda tem The Voice. Esses programas que a gente vê, eu falo assim, é um país tão rico na área musical, na área artística, tudo, só que as pessoas, me parece, a impressão que eu tenho, que elas não estão alicerçadas na rocha. Elas estão meio perdidas. Então, assim, tem o talento, mas não sabe o que fazer com ele. Eu tenho essa impressão e se perde no meio de tudo isso. Mas vamos falar de Atibaia. Atibaia, querido. Projetos 2025 para Atibaia. Nós fomos num show seu há alguns anos atrás. Altemar cantava Sinatra. Muito legal. Absurdamente. É muito legal. Assim, foi muito impactante para mim e para Alexandre. Você pensa, como que foi isso aí? Eu não sei, eu não tenho te acompanhado ultimamente. Sinatra. Como que tá? Feito. Então, Atibaia sempre foi meu piloto de prova, assim, porque aqui eu considero Atibaia como realmente a minha casa e o meu lugar que eu tenho mais amigos, pessoas que vão falar e vão me apoiar ou não, vão me dar esse feedback. E a gente já faz, que eu não consegui trazer para Atibaia, mas eu quero trazer por conta dos meus 30 anos. A gente fez 20 anos em Atibaia, foi muito legal, foi um evento, foram 2 sessões, foi junto com a doutora Lucila, foi beneficente, no centro de convenções. Eu quero fazer mais ou menos no mesmo formato, né? Um show que envolva, né, a sociedade, as pessoas, não só fazer um show. Tá. E o Sinatra é muito legal porque as pessoas me cobram, me pedem muito. É que você canta muito bem ele. Só que agora a gente tem, agora não, já tem um tempo, a gente encontrou com um grande maestro que é de uma big band que é SP Pops, maestro Ederley. E a gente faz esse show com a big band, que é um negócio espetacular. E você tem levado isso para o Brasil afora. Exatamente. Eu quero fazer em Atibaia. Que legal. Já me fizeram proposta, faz com banda, como eu já fiz. É legal com banda, né? Mas se eu conseguir trazer a orquestra, vai conseguir. Vai ser muito legal. Vai ser bem melhor, assim, musicalmente. Aquela metaleira que vem rasgando e tal. É muito legal. É uma das coisas que eu quero fazer em Atibaia. Voltando um pouco, o carnaval. O carnaval, eu tenho que falar do carnaval, porque o carnaval, ele me proporcionou... Você é um ícone do carnaval de Atibaia, né? Então, que eu nunca achei que ia um me ícone. tornar. Ele me deu um viés de um público jovem que eu não que tinha. Legal isso, Pessoas, eu fico feliz de ouvir isso. É muito legal, que me encontram na rua e falam assim, poxa, eu não gostava de carnaval e minha mãe me levou e, poxa, eu tenho, sei lá, 18 anos. Há 18 anos que eu vou no carnaval. Olha, eu tenho 20 anos, não sei quanto, eu já me perdi a conta de quantidade de carnaval que a gente faz. Mas é uns 20 e pouco, não sei. E de ver pessoas que têm 19, 15, 16, 12, que viveu o carnaval de Atibaia. Ele conheceu o carnaval através eu cantando. Lógico, é muito maior do que eu, a estrutura da prefeitura, a gestão que estiver, não é do Altemar. O Altemar só está à frente na hora do cantar, mas que felizmente a gente consegue agregar. Esse ano vieram amigos de João Pessoa, vieram amigos de Recife, vários amigos de São Paulo, para se hospedar em Atibaia. A galera vem mesmo, sabe? Deixa o carnaval lá, que a gente falou, o carnaval do Galo da Madrugada, o carnaval de Olinda, para vir curtir, e eles ficam
encantados Porque com o ficou carnaval. muito família. Muito. O nível a gente não quer desmerecer outras cidades. Não. Eu nem gosto muito desse assunto carnaval. Mas eu falo assim, eu vi que Atibaia, eu falo assim, foi uma coisa bem diferenciada. Muito. Eu vi nas redes sociais, muito pais com filhos, crianças. É extremamente, quando a gente fala, as pessoas, quem nunca viu, não tempo consegue. ajudou, né? O tempo ajudou, mas as pessoas não conseguem medir. É extremamente familiar, sabe? Tão gostoso. Mas todos de Isso tem que parabéns, resgatar. segurança, sabe? Não tem bandaleira, não tem ninguém pelado, não tem isso, sabe? Não tem o desvirtuar. É uma proposta para a família estar lá, sabe? Curtindo, alegria, ponto, beleza. Então é uma coisa que eu não posso tirar do meu marco com a cidade de Atibaia. E você resgatou isso para a cidade, eu acho. Quanto o cantor, né? Eu gosto de falar assim, eu não gosto de ficar chamando só para mim, porque tudo agrega, né? Tem os bonecões, tem a prefeitura que dá a estrutura, seja a gestão qual for. Esse ano também teve uma segurança sensacional, sempre teve, mas as pessoas que já vão entendendo, já sabem como que funciona. Então, bom, ponto 1. Já comecei a comemorar de shows em Atibaia, meus 30 anos, com o carnaval que eu fiquei extremamente feliz. E vamos fazer esse Sinatra, eu espero que o mais rápido possível a gente consiga. Poxa vida, Secretaria de Cultura de Atibaia, hein? Olha lá, vou te cobrar, vou mandar esse podcast, a gente quer o Temar Dutra aqui. Com a orquestra E lá, olha, eu vou falar uma coisa, Atibaia merece. Samuel foi uma pessoa que eu conheci, que é o secretário, pessoa espetacular, grande músico, com valores, com ideias musicais, assim, espetacular. Olha, tá de parabéns. E vamos desenvolver coisas juntos. Além do Sinatra, né? É uma coisa, outras coisas, se Deus quiser. Nós vamos deixar o Instagram do Altemar aqui e os contatos para o pessoal acompanhar. Sim. Sua agenda para 2025, Sim, viu? por favor. Então vai terminar o podcast, a gente deixa os contatos aí para você Pelo acompanhando a Brasil agenda. todo. Fala um pouquinho de Brasil, o que você faz agora? Primeiro semestre, vamos Então, falar um pouquinho. O próximo evento que a gente faz é em São Paulo, é o tradicionalíssimo Bar Brahma, na esquina da Ipiranga. Há muito tempo. Há muito tempo. Mais de anos já. Eu fiz o Brahma durante muitos anos, eu parei e fiz o bar do Nelson, que era da Lília Gonçalves, a minha madrinha, que me descobriu e tal. Aí a gente parou o Nelson e nós voltamos para o Brahma, isso assim, logo pós-pandemia. Então a gente está depois da pandemia. No Brahma. Né? Então a gente volta agora, faço uma segunda-feira no mês. Que legal. E não sei quando as pessoas vão estar assistindo a gente, mas aí a primeira viagem já é para São Luís, que é dia 28 agora de março, na ABB. Mas felizmente antes do carnaval a gente fez Nordeste, né? Fiz com meu amigo Galan em Maceió, em a cidade que meu pai faz um sucesso enorme, que tem a estátua do meu pai, que é Piranhas, as margens do São Francisco, do Rio São Francisco, em Alagoas, é uma cidade lindíssima. Né? E então a gente já volta ao ritmo de Nordeste. E essa emoção de chegar lá e se deparar numa cidade que tem... Cantei para inaugurar a estátua. Que legal, e gente. É uma emoção. Você falou que não ia falar do meu pai, mas deixa eu dar uma canjinha pro meu pai. Uma pergunta pra você. Onde que eu pergunto? Que nem eu falava quando eu vi a câmera da verdade. Eu gosto sempre de falar isso. 2 coisas, não deixa eu esquecer. Primeira, quantos artistas você conhece no Brasil que tem uma estátua? Pouquíssimos. Quantos artistas você conhece no Brasil que tem 2 estátuas? Nenhum. Quantos artistas no Brasil você conhece que tem 3 estátuas? Nenhum. Altemar Dutra. Olha! Meu pai tem 3 estátuas. E fala onde? Em Piranhas, é cidade lindíssima, as margens do Rio São Francisco. Em Aimorés, que é a cidade dele, cidade natal dele. Tanto uma quanto outra eu fui cantar para inaugurar. Você tem familiares lá ainda? Olha, descobri. Foi muito legal o meu contato com a Aimorés, porque meu pai, ele não era muito aberto, ele era um pouco fechado com a vida dele, né? Então ele não falava muito. E a família da minha mãe era uma família maior, 10 irmãos e tal. E os músicos também, que eles eram... Os irmãos da minha mãe tocavam com meu pai, o Dejair. Legal. Então ela ocupava muito espaço. Ele veio mais pro lado da família da sua mãe. Exatamente. E aí a gente não tinha muito contato, muitas histórias. E quando eu fui preparando, porque não fui rápido. Vai sair estátua e tal. Aí a gente foi namorando com a Aimorés, tendo um contato com a Aimorés. E eu já fui 2 vezes para lá. Que legal. 2 anos seguidos para cantar na estátua. E foi muito legal. E aí descobri parentes, primo, tio, não sei o quê, e mostra foto. Que emoção. É muito legal. Tá, e qual que é a terceira cidade que eu fiquei curiosa? João Pessoa.
Porque o mesmo artista que fez a de Piranhas, fez a de Aimorés, e está, a mesma, igual, está em João Pessoa, no museu em João Pessoa. Que emoção. É bem legal, que é o mesmo artista. Agora, me perdoe, me fugiu o nome. Ô, gente, deixa eu explicar para vocês. Quando o Altemar chegou aqui, eu falei, Altemar, eu quero falar da sua história. Que não dá. É a minha, mas porque eu fui cantar lá. Porque o teu pai, eu falo assim, todo mundo já conhece a história do pai. Eu quero falar de você, da Thaís, da sua carreira. Mas vamos voltar a falar pra mim. Mas não tem como fugir, porque né? eu fui cantar lá, eu não fui cantar na estátua de qualquer um, fui cantar na estátua do meu pai. Né? Nossa, que isso é muito bom. A gente tá caminhando pro final, mas eu não posso... não, pô, nem começou. Não, é que eu falo muito, né? Vamos que a gente tem chance, se aguentar. Eu não posso deixar de citar um DVD. Sim. Inclusive, eu ganhei seu assinado há muitos anos atrás. Uns 13, 14 anos, eu acho. Eu ia falar uns 15. O Santo Manto. Santo Manto. Você é uma pessoa... O pouco contato que eu tive em algumas vezes com você, ficou muito nítido que vocês são pessoas que vocês têm uma fé em Deus muito grande. Eu quero que a gente fale um pouquinho. Esse podcast, eu sempre falo assim, Deus está com a gente sempre. Eu falo assim, e eu estava te falando há pouco também, que eu escolho quem senta nessa mesa, porque é muito importante a gente levar essa referência do que é Deus na nossa vida para as pessoas. A gente está vivendo essa época que as pessoas elas estão precisando ouvir um pouco de fé, de Deus, que nem a gente estava falando agora. Nos momentos do auge, como era o seu relacionamento com Deus, que te trouxe por... Não se deslumbre. Exatamente. E no momento que as coisas estão bem difíceis, aquela fase de exercitar a fé. Exatamente. Então, eu falo assim, eu quero que você fale um pouquinho de como foi essa experiência de ter... Foi o seu único trabalho, né? Sim. Gravado. Gravado. Eu creio que isso deve ter sido uma coisa que te marcou muito. Eu queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência pra gente. É um marco, assim, na minha vida, né? Toda a experiência foi muito forte para mim, toda, desde o comecinho, desde a primeira composição, que se puder contar, eu conto. Assim, eu nunca fiz, Cris, Alexandre, a gente quer saber tudo. Eu nunca tinha feito uma música na minha vida sequer, nunca fui compositor até então. E eu fiz essa música dentro de um estúdio de uma rádio, a Rádio Imaculada Conceição. Ela é 100% composta por você. Sim. O DVD, o CD inteiro. Eu tenho uma participação com uma amiga, que é a Cíntia Barbeiro, e uma também da irmã dela também. Mas é um CD autoral. E eu fiz essa música dentro do estúdio, enquanto o Padre César, faz parte desse processo, ele, a Adrina, todo mundo lá. O Armando, enquanto ele atendeu um telefonema de um fiel que ligou para a rádio, ele pediu para eu cantar uma música de Nossa Senhora. E eu comecei a escrever uma melodia que eu tinha na cabeça e fui fazendo uma letra na hora e cantei. Quando eu cantei, eu vi que ele fez um contracanto comigo, né? Hoje eu vou. Eu falei, pô, deu certo, né? E aí ele falou, filho, eu não conheço essa música. Eu falei, padre, nem eu fiz agora. Tá gravado o programa? Tá. Aí, beleza, me deram um pendrive e eu fui para casa, me emocionei, chorei, abracei. Tá isso, falei com ela, falei, poxa vida, eu vou ter que fazer esse CD. Fruto do meu coração. Fui tocado por Deus para aquilo. Fui tocado, sem dúvida alguma. Porque ele me cobrava, o Padre César. Filho, grava música. Igual você faz com a música brasileira, de resgate, a obra do seu pai, de outros, da Seresta. Faz o de música católica. Eu falei, pô, padre, todo mundo já fez isso. Tem muita gente que faz. O sucesso, grava de novo. Então, vou ser mais um? Acho que não. Bom, eu vou fazer, porque é legal. Né, eu participo realmente, né, atuo. E mostrar meu testemunho. Só que não era isso, era para dar um testemunho realmente fruto do meu coração. E aí eu comecei a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu mostrava para ele, eu mostrava para o pessoal do Ministério Epifania, a gente tocava na missa, e foi indo. Quando eu vi, bom, o que eu faço com isso agora? Preciso gravar. Né? Ela tá falando que é fácil gravar, mas eu vou colocar onde? O que eu vou fazer? E aí eu fui com um músico, meu brother, tocar numa chamado Saudade Sim, Tristeza Não, o padre Marcelo Rossi. E tinha 2 milhões de pessoas na plateia. Era um evento que ele fez grande.
E eu subi para tocar 3 músicas, como cada cantor ia subir para tocar 3 músicas. E eu fui com o meu violão, não sou um violonista, eu toco para me acompanhar. E o Aquiles Faneca, um grande guitarrista, subiu, que é esse meu brother, subiu para tocar comigo. Eu chamei ele para tocar guitarra. E ele foi. Quando nós cantamos as 3 músicas, a banda do padre estava no palco, a banda, eu tinha tocado umas 2 semanas antes da missa do padre, eles sabiam qual música eu ia cantar, foi demais. Quando eu desci do palco, Aquiles pegou na minha mão e falou, pô, meu irmão, eu vou ajudar você a fazer esse CD. Eu falei, qual é que foi? Eu falei, cara, eu senti um negócio no meu peito, cara. Eu preciso fazer isso contigo. Eu falei, cara, vamos embora. E aí, todos, o Andim, ou todos os músicos, não me cobraram nenhum tostão. E todos tocaram e gravaram comigo um baita de um CD. Aí, bom, CD na mão, o que eu faço com esse CD? Alguma coisa, né? Vou enfiar em alguma gravadora. Não sei, vou dar pro padre, não sei o que eu ia fazer. Eu fui para Maceió, fazer um evento em Maceió, e tinha uma amiga que trabalhava com o mesmo hotel. Eu sentado na recepção. Deus providencia tudo. Tudo. Trabalho com o padre Antônio Maria. A composição, os músicos, tudo, a tudo. produtora. Não tem por que ter... por isso que eu falo assim, medo. Eu amo gravar esse podcast. Porque eu falo assim... Não, é forte, é poderoso. Aí, bom, o padre Antônio Maria tá aí. Eu falei, poxa, eu preciso mostrar para ele que ele pode me ajudar. Mostrei, ele me ajudou, fizeram contato. Fui na gravadora, né, que é a Associação do Senhor Jesus, uma televisão, TV Século XXI, fica em Valinhos. E conheci algumas pessoas, inclusive essa pessoa que virou o meu empresário, que está comigo até hoje. Olha! Que é o João Mourão. E aí, que o negócio fé. Quando eu estava saindo, negociei com eles e eu entreguei dei o CD e eles me proporcionaram a gravação de um DVD. Eu falei, não, eu tenho umas músicas, eu não parei de fazer, eu continuei fazendo para o DVD. Quando eu estou saindo assim, tem assim um cartaz, troféu Louvemos o Senhor. Eu falei, o que é isso aqui? Não, que vai ter agora a premiação do troféu Louvemos o Senhor. Ah, se quiser vir assistir, pô, vai ser agora. E tal, pô, ano que vem o teu CD vai concorrer. Eu falei, eu vou ganhar. Os caras, você é metido? Eu falei, não, eu tenho fé. Que bonitinho. E eu ganhei. Olha. E aí foi assim, nós estávamos... Bom falar isso também, eu me emociono. Eu fui privilegiado para fazer um trabalho em Paris, na Unesco. Olha. Nós fomos cantar. Quantas pessoas você conhece que cantou na Unesco? Poucos. Um cara de Atibaia cantou. Atibaia, gente, olha que honra. Aí nós fomos com um grupo de cantores, de músicos alagoanos, amigos alagoanos, e nós fomos para cantar na Unesco, fazer um evento na Unesco. Quando isso? Faz quanto tempo isso? Foi nessa época do Santo Manto. Olha lá. Porque quando chegou esse prêmio, que eu falei, eu vou ganhar o próximo, o dia da premiação, eu estava em Paris. Poxa. Aí eu falei, poxa, eu queria tanto esse prêmio, né? Que eu queria, eu achei que ia ganhar e ganhei. Aí eu falei, Padre César, se tem alguém que tem que me representar lá, é o senhor. Você vai? Eu vou, lógico que eu vou. E ele não tá. Aí eu dormi, eu tô lá em Paris, você tá com a cabeça, né, tem compromisso para tocar lá. E nós ficamos num apartamento de uma pessoa, um parisiense lá que tem contato, ficamos num apartamento. Todos os músicos, e Thaís estava comigo. E nós estávamos no nosso quarto e tal, daqui a pouco veio na porta do quarto. Amigo, eu falei, o que foi? Cara, você ganhou. Ganhou o quê? Ele estava assistindo, porque eu fui dormir e ele estava assistindo o prêmio. Ele falou, você ganhou. E quando eu chego ele vendo na internet, quando eu chego, tá o Padre César com o troféu. Pô, foi demais, muito forte. É fé. E eu dei meu testemunho. Eu comentei contigo antes, quando nós estávamos falando, e eu cantei esse CD, meu trabalho secular, posso dizer assim, o trabalho do dia a dia, do cancioneiro, do resgate, o trabalho. E eu, sempre que eu estava com esse CD, levava o CD para qualquer lugar, inclusive no Bar Brahma. Muitas vezes eu fiz show no Bar Brahma e cantava num momento Pequenas Coisas do Dia, outra música que eu achava que tinha a ver para tocar as pessoas, né, dar o meu testemunho. E foi um momento muito importante que me fortaleceu muito, porque lógico que você tem problemas, eram dificuldades, serviu primeiro para mim esse CD, porque ele é muito, acho que ele realmente é um testemunho verdadeiro de fé, as pessoas que escutam. Eu fico tão feliz de ouvir essas histórias, porque eu falo assim, quando há um propósito de Deus, as coisas se abrem de uma tal forma e elas fluem de uma tal forma que a gente não precisa se mover em nada. Deus coloca na mão. Ficou muito nítido. Você estava falando comigo, eu estava lembrando de um versículo da Bíblia aqui para te falar, viu?
da candeia, da lamparina, que não deve ficar embaixo da cama, que ela tem que ficar em cima. E que Deus continue te usando. Eu queria finalizar com você, já te fazendo um segundo convite, mas daí nós vamos deixar sua filha casar, tá certo, bom? deixa ela casar. Porque gente, eu tô sendo assim, ó, muito pretensiosa, porque eu quero ouvir, eu quero gravar com ele, com a Thaís, depois do casamento. Não, eu quero gravar depois do casamento da Isabela, porque eu quero que você relate pra gente como que foi cantar no casamento da sua filha. Eu vou contar. Então você vai vir, já fica o segundo convite para a Thaís estar aqui. Eu queria que você finalizasse aqui falando algo para sua esposa e para suas filhas, porque esse podcast vai ficar. E para a cidade de Atibaia, né, Altemar? Olha, eu queria... Bom, em primeiro lugar, Atibaia é meu amor, assim, é um xodó. Eu não sei. Eu falei, a minha vida de homem, de pessoa, de pai, de profissional, aconteceu eu vivendo aqui em Atibaia. Eu sou paulistano, nasci em Santa Cecília, em Higienópolis, na Vida Angélica, ali naquele pedaço. Estudei no Mackenzie, bem paulistano mesmo. Mas minha vida é em Atibaia. Eu me considero daqui, assim. Não tenho como. Minhas oportunidades estão as maiores no Nordeste. Facilitaria a minha vida muito se eu tivesse estar no dia a dia, sem dúvida. É rápido. Bato e volto, toda hora eu estou lá. Mas se eu estivesse lá, seria muito mais fácil para mim. Mas só não vou porque existe Atibaia na minha vida e minha família está enraizada aqui e aqui vai ficar. Então, em primeiro lugar, eu amo essa cidade, torço para que ela cresça cada vez mais, de forma direcionada, próspera e bem ética, administrada. Seja, se eu não tenho um vínculo político com ninguém, então posso falar sem comprometimento. Agora, a Thaís é a mulher da minha vida, eu falo que ela é minha amiga, minha filha às vezes, minha mãe muitas vezes, minha irmã algumas vezes, minha mulher, minha amante, minha paixão, é tudo para mim, minha mulher. E com ela eu vou para cima de qualquer... Ela me fortalece realmente, ela está ao meu lado, né? E minhas duas filhas, preciosidades, a Veridiana e a Isabela, a Bebé e a Veri, que eu desejo assim para elas o melhor, né? A Veri ainda está num processo de terminando o estudo, ainda, agora está terminando, ela fez FAO, que, pô, um orgulho para a gente. E a Isabela já nesse momento de casar, né? Vai ser realmente muita emoção. Então, eu quero agradecer a você, eu fiquei muito contente de estar aqui batendo um papo. Eu falo muita coisa e deixamos muitos assuntos para quem tinha programado de falar, então a gente volta para poder falar outras coisas. Nós vamos ter a parte 2, Altemar Dutra, só depois do casamento da Isabela, revanche, viu? A parte 2, a revanche. Agora, 30 anos, então, amigos de Atibaia, amigos do Brasil todo, né? Que não vou falar agora porque eu não posso ainda falar, mas em maio eu vou receber um título de cidadão de uma grande cidade do Brasil, que me deixa muito honrado, mas eu quero, quando estiver lá... Parte 2. E tudo para comemorar, assim, coincidentemente, esse título, né? Para comemorar meus 30 anos. Mas Atibaia com certeza vai comemorar comigo, porque aqui é meu lugarzinho. E para finalizar, eu queria te agradecer e ver se eu consigo, Cris e Alexandre e amigos. Quando eu terminei o Santo Manto, eu fui para o Bourbon, no Teatro do Bourbon, lançar o DVD. E uma pessoa gravou e postou no YouTube. Uma das músicas que eu continuei fazendo são músicas que iam entrar no... Estava lançando o CD e o DVD. E o DVD as pessoas não conheciam e tal, pá. E essa música não deu nem tempo de... Ela não conseguiu entrar para o DVD. Ela ficou de fora. 2 músicas. E para mim ainda foi mais uma chancela assim que eu fui tocado. Nós vamos tocar numa missa rápido agora para vamos embora. Vamos tocar numa missa aqui com o Padre César, queridíssimo Padre César, aqui em Atibaia. E a gente preparando, Osmarildo, grande, Ministério Epifania, queridos, um beijo para todos. E veio a Cíntia Barbeiro e falou: Alter, pediram para tocar o profeta Josué. Eu falei: pô, mas o profeta Josué? Não sou eu que resolvo, mas a produtora litúrgica do repertório é a Cidinha. Acho que não tem nada a ver, não tá? Não, fala, não, aqui ficou aquele... Mas por que de Deus de por que tocar o profeta Josué? E eu não tinha gravado, não tinha como
Eu falei, pô, será que ele escutou? Quem está pedindo escutou numa missa, alguma coisa assim? Ele falou, não, ele viu no YouTube. No YouTube? Tem uma gravação no YouTube, você tocando no violão, tá no YouTube. Eu falei, pô, que legal. Mas o que acontece? Pelo YouTube, assistir uma música que você não tava... Não tinha nem gravado no DVD. Eu não gravei. Olha. E aí, mas por quê? Eu também não vou citar o nome, porque eu sou um cara elegante e não sei se devo citar, vai que a família não gosta. Mas algumas pessoas vão saber. Era um rapaz que estava doente, tinha um câncer, e que ele ouvia essa música quando ele precisava fazer químio, ou ia fazer, sei lá, não estava bem, ele escutava essa música. E ele estava lá na missa e pediu para cantar. Eu falei, bom, então vamos falar com o padre César. Padre, a situação é essa. Não, filho, pode ficar tranquilo, quando acabar, vamos fazer um momento e você canta. Eu falei, poxa, a hora que eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu, tá vendo? Já serviu. Aquele momento, se eu fui o canal, se eu fui o instrumento para fazer aquela música para fortalecer aquele rapaz... A presença de Deus e do Espírito Santo se move no louvor. É incrível. Então, pode ser que tenha sido 30 anos de Altemar Dutra cantor, e pode ser que Deus... A gente não sabe Altemar. Não. Entendeu? Então, assim, canal, Deus te deu talento, né? Ele te deu. Então, pode ser que ele vire e fale assim, filho... Tem a minha parte aqui agora, ó. Agora tá na hora de você... E talvez Deus te use para isso também. Não, eu tô aqui para isso. Eu sempre me coloquei como instrumento. E, infelizmente, ele passou por esse processo e, infelizmente, ele faleceu, o rapaz. Olha. Né? Então, amigos devem saber que era um rapaz conhecido aqui de Atibaia. Viu? Eu só tenho para te falar uma coisa. Porque Deus viu um coração generoso e um coração íntegro. Eu vou encerrar esse podcast, viu, Thaís? É uma pena que você não está aqui, mas eu vou encerrar esse podcast com uma palavra para você e para sua esposa e para sua família. Esse versículo, esse salmo, eu leio muito para o meu marido e Deus me tocou uma resposta de Deus para você, e nós vamos terminar esse podcast com esse salmo. Salmo 128, você marca esse salmo pro resto da sua vida, viu, Thaís? E Isabela também, viu? Você que vai casar. Eu sempre declaro isso pro meu marido. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e suas filhas como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. E como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida, e veja os filhos de seus filhos. Paz sobre você e pela sua casa. Eu nunca fiz isso. Primeira vez, viu? Somos cristãos, viu, gente? Obrigado. Salmo 128. Que você continue com esse coração genuíno, rendido ao Senhor, e que Deus possa te usar no talento que Ele te deu, movendo pessoas. Que os melhores dias da sua vida, da sua carreira, da sua família, da Isabela, da Veridiana, da Thaís estejam por vir. Não tenham ficado para trás. Foi muito especial ter você aqui. Eu não tenho dúvidas que isso foi um propósito de Deus para nós, porque esse podcast tem que levar para tua casa e para tua família que histórias de famílias, o casamento, a família é o principal que vale nessa vida. A gente tem que ter família, tudo tem que começar dentro da nossa casa, independente dos nossos erros e dos nossos acertos, certeza, que a gente tem todos os dias. Pepinos vão surgir sempre, aí que tá o segredo. Mas foi uma honra, já fica a parte 2 combinado, em aberto. Então tá. Só quero ver que agenda que esse homem vai ter, mas a gente caça à noite para gravar. E aí Thaís vai estar junto com ele, porque a gente tem muito que conversar ainda. Então deixa eu fechar mais um também comigo. Pode ir, vai embora. Eu me fortaleço para mais uma batalha. A fé é minha espada, meu escudo, a oração. Teu poder é que me dá
a certeza da vitória. Essa música é um trechinho do profeta Josué. Olha só, ó, parte 2, você vai cantar essa música inteira pra nós, viu? Procure no YouTube lá que vocês vão achar. Profeta Josué no YouTube. Gente, eu vou colocar o link do YouTube aqui. Vamos achar, porque eu nem sei onde é que tá, porque não é meu. Ai, meu Deus do céu, Jesus, nós vamos ter que achar. Acha, mas acha. Nós vamos ter que achar Altemar Dutra cantando Profeta Josué. No Bourbon. Se eu achar, eu coloco aqui o link no final da nossa gravação. Combinado. Gente, super beijo pra você. Temporada 2025 tá só começando, a gente com muita novidade. Um grande abraço pra Atibaia. Compartilha, se inscreve no Atibaia Pode Mais, compartilha, dá o seu like, curte, e a gente tem muito mais pra fazer por Atibaia e por região. Beijo pra vocês, gente. Valeu. Tchau, tchau. O profeta Josué conduziu o povo de Israel tão firme em sua fé. Ao Senhor Yahvé foi fiel. Espírito Santo, conduz a minha vida até a terra prometida. Derruba as muralhas como em Jericó. Destrói os meus problemas, dores, medos e dilemas. Transforma tudo em pó. Eu me fortaleço para mais uma batalha. A fé é minha espada, meu escudo, a oração. Teu poder é que me dá a certeza da vitória. Eu me fortaleço para mais uma batalha. A fé é minha espada, meu escudo, a oração. Teu poder é que me dá a certeza da vitória. Teu poder é que me dá a certeza da vitória.